Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube. E hoje, em mais um Respondendo os Inscritos, o que é borderline? Fale sobre borderline. Mas a gente já sabe, né? Dá like no vídeo. Cada like que você dá, manda esse vídeo para mais 50 pessoas, me ajuda bastante, me ajuda a crescer. Melhor maneira de me incentivar. Já é inscrito no canal? Desinscreve e inscreve de novo. Não é inscrito? Se inscreve. Se gosta do meu conteúdo, pense em comprar meu livro, o primeiro link na descrição. Vamos lá. Borderline. Para responder este inscrito, que me pediu pessoalmente, eu vou preservar aqui a identidade dele, eu recorri a algumas fontes. Eu recorri a um vídeo que o Christian Dunker tem aqui no YouTube, sobre borderline, é fácil de encontrar. Eu recorri aqui ao Dicionário de Psicanálise da Rodinesco e uma breve olhada, Seminário 10 de Jacques Lacan, A Angústia. Primeira coisa, vamos lá. Borderline, um pouquinho da história. A borderline é o nome que foi dado pelo psicanalista Adolf Stern, um psicanalista austríaco que migrou para os Estados Unidos, onde ele integra o movimento chamado Psicologia do Ego. Psicologia do Ego, também conhecida como a psicanálise norte-americana, vem do anafreudismo. Então, a gente fosse traçar um período histórico, quando você teve o movimento que surgiram nomes como Lacan, Melanie Klein, Winnicott. Houve uma ruptura na psicanálise, houve uma grande discussão entre os seguidores de Anna Freud, que foram para a Inglaterra junto com ela, junto com Freud, e dentro da sociedade inglesa houve um racha entre os seguidores de Melanie Klein, os seguidores de Winnicott e os seguidores de Anna Freud. Anna Freud já visava o mercado norte-americano há muito tempo, desde que ela traduziu as obras completas do Freud para o inglês, que é a Standard Edition, a edição que nós temos aqui no Brasil pela Imago, a capinha azul. E nessa versão ela substituiu muitos termos que o Freud usava, que eram termos do cotidiano, pelos termos médicos, visando uma aceitação norte-americana. Não à toa, ela acabou indo para lá e fazendo a sua carreira lá. Ela acabou sendo um nome muito mais importante nos Estados Unidos do que na Inglaterra ou Europa. Independente da importância dela, da qualidade dela como analista, o anafreudismo vingou, desenvolveu-se na psicologia do ego e saiu de lá o termo borderline, que é uma tentativa de entender o que está no meio do caminho entre neurose e psicose. Borderline, o próprio nome já diz, borda. E as características que a gente pode dizer que são marcadas pelo excesso. Há uma grande explosão afetiva, uma grande dificuldade de lidar com frustração, há uma relação muito tênue entre idealização e percepção do que aconteceu, uma frustração muito grande. As emoções são afloradas, são pessoas muito intensas, um quadro muito intenso, muito sofrido, persecutoriedades, traços paranoicos, ou se você quiser de um jeito mais simples, o nome nos ajuda, junção de traços neuróticos com traços psicóticos, que quando você olha, pense agora onde eu coloco, tá? O borderline, saindo desse universo norte-americano, indo para as demais linhas psicanalíticas, ele acabou sendo aceito, há uma discussão, é um termo que nasceu da psicanálise, mas foi adotado pela psiquiatria e se discute. Se discute o quê? Bom, acho que todo diagnóstico a gente se discute. Nós discutimos eles. Fazer um diagnóstico nunca é uma coisa fácil, né? Mesmo se você pensar no diagnóstico psiquiátrico, que eu vejo meus colegas e alguns amigos psiquiatras pensando, quebrando a cabeça, voltando atrás, revendo o diagnóstico, discutindo. Ou se você pensar no diagnóstico psicanalítico, estrutural, transferencial, nunca são coisas fáceis de fazer, tá? Então é esse sentido que é discutido. O vídeo do Dunker, ele traz essa ideia de que aqui no Seminário 10, onde o Lacan ele está falando do Homem dos Lobos, em francês, não da nossa tradução, mas em francês,
Lacan chama o Homem dos Lobos de um caso borderline. Isso também é muito interessante. Então já quebra ideias de que borderline só é aceito pelos os ana-freudianos, pela escola americana. Não. É o que se discute. Também ela é conhecida como psicose ordinária. É um termo que eu, Diego, não gosto muito. Me incomoda um pouco essa junção de palavras. Até porque, na experiência com borderlines, a relação transferencial que sempre surgiu estava mais próximo da neurose do que da psicose. Inclusive, o transcorrer do caso, as relações transferenciais, a transferência amorosa que acontece, a transferência de ódio que acontece, sempre foram muito mais próximas de uma neurose do que de uma psicose, apesar das características. Uma ideia alternativa barra complementar ao conceito borderline que a gente pode pensar é uma estrutura neurótica muito adoecida. Eu já ouvi pessoas descrevendo borderline como uma histeria muito grave. E eu vou repetir, eu já ouvi pessoas descrevendo borderline como uma histeria muito grave. E ouvindo, faz sentido. Veja bem, a ideia de uma localização, tá? Eu não estou dizendo que não existe, mas a ideia de uma localização faz sentido. Porque a neurose, se você pensar na como que as estruturas se localizam e se interligam, uma psicose, quando ela vai melhorando, vão desenvolvendo traços obsessivos. Você pode pensar que características obsessivas são uma defesa contra a psicose. E o oposto, quando a neurose vai agravando, vai adoecendo, ela vai trazendo características psicóticas. Hoje tá ruim em português, hein? Desculpem. Vocês vão desenvolvendo características psicóticas, traços psicóticos. Então pode pensar que, sei lá, uma ideia acabou vindo na minha cabeça, não tome como verdade, mas a pessoa talvez não nasça borderline. Talvez é um transtorno que vai se desenvolvendo. Outra vez a pessoa nasce falando uma grande bobagem, tá? Mas esse agravamento, esse adoecimento muito grave, que vai introduzindo, inserindo funcionamentos psicóticos e a pessoa fica no meio do caminho. Enfim, o que a gente tem, né, ante o borderline? Até hoje a gente tem um desafio incômodo, talvez por isso muitos não gostem desse termo, porque nos obriga a rever conceitos. Então, aquela ideia de que existem apenas 3 estruturas, a neurose, a psicose e a perversão, você vai falar, tá aí, o borderline onde entra? Aí, talvez entre nesse espaço, talvez ele esteja interligando os dois, talvez ele seja um quarto. Fica aqui. Esse é um vídeo mais de perguntas do que de respostas. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Dúvidas, comentários aqui embaixo e até a próxima.